assunto. No finzinho da semana passada, o caso emblemático dos presos do 8 de janeiro de Débora Rodrigues, a cabeleireira do batom na estátua, que seria condenada à prisão de 14 anos, sofreu uma reviravolta que traz muitas reflexões. O ministro Alexandre de Moraes aceitou que a manifestante cumpra prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A PGR, Procuradoria-Geral da República, deu parecer favorável a essa solicitação em defesa da vítima. Lembrando, Marina, a mudança aconteceu logo após mais uma matéria forte e completa da Revista Oeste sobre o caso e após grande apelo popular, como dizíamos, de personalidades, de autoridades questionando o exagero da punição. E esse caso que agora abre brecha também para outros presos que estão na fila aguardando para saber sobre o seu destino. Já vamos falar sobre o caso da moça do Maranhão, também do senhor doente, dentre alguns outros. Isso aqui mostra que a pressão funciona. Isso é bastante importante, porque depois dele ter rejeitado esse pedido da prisão domiciliar por tanto tempo, ela ter ficado mais de 2 anos longe da família, o que mudou, Alexandre de Moraes? Fica aqui aquela pergunta, né? De fato, uma mobilização popular gigantesca. Muita gente falando do assunto, furou a bolha, muita gente que não tem nada a ver com a política. A gente até trouxe aqui um vídeo lá do Augusto Cury na semana passada. Então, acho que isso é bastante importante, né? Eles não podem deixar de ouvir a voz do povo, a voz das ruas, e a gente precisa continuar pressionando. Vamos lembrar o seguinte, independente disso aí, é porque o veredito dela ainda não foi dado, né? Já tem 2 votos pela prisão de 14 anos, do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, e o Fux suspendeu a votação. E aí é que é bastante importante. Vamos lembrar que, dada a gravidade da acusação, ela teria que, sim, cumprir a pena, pelo menos 1/4 da pena, em regime fechado. Então, olha quanto tempo a Débora vai ficar longe da família de novo, se nada for feito. Por isso que é tão importante a votação da anistia e é tão importante continuar pressionando, porque são várias Déboras, né? A gente vai falar aqui outros casos, teve o idoso com câncer, tem a Eliane que apareceu agora, teve o Clezão que morreu na prisão. A gente tem inúmeros, vários idosos que estão nessa situação. Então, a pressão, ela é fundamental. Agora, você sabe o que me espanta, Adriana, nessa história toda? As reações, né? Reações da esquerda, eu acho que a gente vai mostrar um pouco, a reação da mídia. A reação da mídia, eu fiquei perplexa. Teve uma jornalista daquela emissora, que é a que mais recebe verba pública, que chegou a dizer o seguinte: olha, estão querendo dizer que foi só uma pichaçãozinha de batom, mas eu conversei com quem limpou a estátua à época e a pessoa disse que foi algo muito difícil limpar a estátua. Faça-me o favor, né? Pelo amor de Deus. É inacreditável. Não, a gente pede para ser piada, algo Forçação assim. Isso é jornalismo? Isso é jornalismo. Todo mundo vendo ali aquele jato de água, gente. Pelo amor de Deus, passa um batom na mão. Ela não usa batom, não. Tirar o batom da boca é muito complicado, fulaninha. Olha, eu vou te contar. Agora, outra coisa que me surpreendeu muito foi também a reação dos ministros do STF, para 2 lados. A gente vai falar um pouco mais de alguns que estão querendo rever essa questão da dosimetria da pena, não só da Débora, mas dos condenados em termos geral. Mas teve uma fala do ministro Barroso, algumas falas que me chocaram. Eu trouxe aqui rapidamente, porque, obviamente, o Barroso é alguém muito importante hoje, né, o presidente do STF. Então, vamos lá. Os brasileiros passaram da indignação à pena, dizendo que quem estava indignado pelo que aconteceu passou para a pena da Débora. Essa mudança de sentimento não é saudável para o país. A gente tem uma necessidade de punir os envolvidos nas ações golpistas. Foi além, negou qualquer tipo de viés político, sabemos? E disse que sim, o devido processo legal está sendo respeitado e vai prevalecer sobre o calendário eleitoral. Como assim? Se o julgamento do Bolsonaro, gente, 14 vezes mais rápido que o do Mensalão. Então, assim, é bizarro. Falas que não combinam com a realidade. Totalmente. E eu mostro, e mostra isso, assim, o STF está preocupado, porque a voz da população é muito importante. Então,
Por isso que é importante, sim, a gente não deixar de falar e contar cada um desses casos, porque cada uma dessas vidas importa. Com certeza. E eu já vou passar para você, Paula, só lembrando que a gente exibiu aqui na semana passada também vídeos dos filhos da Débora chorando, fazendo apelo, devolvam minha mãe. O vídeo da própria Débora aos prantos, tremendo de medo, se humilhando, pedindo perdão, dizendo que outra pessoa que escrever, falou, já que está numa melhor posição, escreve para mim, que ela jamais teria feito isso se soubesse que ia ter essa consequência. Agora, ser acusada por tentar derrubar o Estado democrático de direito, armada, empregando violência, fazendo uso do batom. E foi justamente o vídeo do psiquiatra que também veio a pesar muito nessa situação, o Augusto Cury, que falou, eu estou aqui falando como um psiquiatra, não como um político. As consequências nas vidas dessas crianças a cada um dia sem a mãe são talvez irreversíveis, né? E também a gente se lembra bem do voto de Fux no julgamento de Bolsonaro, falando, calma lá, nós somos seres humanos, nós erramos, estou estranhando as dosimetrias e debaixo da toga também bate um coração. Passando para Paula, só as aspas da mudança da condenação de Moraes com relação a Débora, abro aspas aqui para Moraes. Diante de todo o exposto, substitua a prisão preventiva de Débora dos Santos pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição do uso de tornozeleira eletrônica. Paula. Pois é, a Marina, ela escreveu semana passada que o rei está nu, né? Foi preciso que o rei ficasse nu para expor toda a injustiça que vem acontecendo, né? Num país em que nós vemos traficantes sair pela porta da frente, assassinos, que nós temos pessoas, né, com essa leniência tão grande, com essa bandidagem, nós vemos a Débora virar um símbolo de injustiça, pegar 14 anos de pena, né? Então, o STF viu que ele estava sozinho nisso, né? Mesmo a esquerda apoiando, a grande maioria do povo, né, está apoiando a inocência da Débora, né, para levá-la para casa. Então, isso diz muita coisa, nós temos que continuar em cima. Você viu o mapa da anistia, se você ainda não mandou um e-mail para o seu deputado, entra nas redes sociais dele, escreve, fale com ele, principalmente aquelas pessoas que estão neutras, eles vão fazer totalmente a diferença. Então, só fechando o assunto, outros casos que sofreram reviravolta ou podem sofrer, o da missionária Eliane Amorim de Jesus, 28 anos, do Maranhão, presa, e do professor aposentado que luta contra um câncer. Aí eu especifico, a Eliane está aí na tela, está presa e aguarda novidades, ela pretendia escrever um livro sobre o acampamento do 8 de janeiro, dos acampamentos, e o professor recebeu também a possibilidade de cumprir pena domiciliar, só podendo receber visitas de advogados, familiares e pessoas autorizadas previamente pelo Supremo. Ele está doente, luta contra um câncer, quando for receber atendimento médico fora de casa, precisa comunicar. Trago também dados com relação a um balanço sobre acordo dos presos de 8 de janeiro ou recusas desses presos de negociações propostas pela PGR. Os números são os seguintes: 546 aceitaram o acordo com a Procuradoria, 237 rejeitaram e aceitaram medidas alternativas. Aí, para fechar, uma fala do vice-presidente da República, Michel Temer, na semana passada, no finzinho, ao longo do fim de semana, disse que rever a dosimetria das penas no próprio Supremo seria uma saída estratégica para essa situação, no lugar de anistiar todos, para pôr fim ao impasse no país. Temer reforça que a situação deveria ser resolvida pelo próprio Supremo e não pelo Congresso. Coerente seria uma alternativa, Marina, na sua opinião?